Programa Aos Pés de Jesus, com o reverendo Otoniel Martins. Meu prezado amigo, minha amiga, bom dia. Deus concedeu a você, a mim e a todos nós uma noite agradável, um repouso também agradável. E, ao amanhecer deste dia, o privilégio de estarmos aos seus pés. Cumprimentamos a você pelo dia, rogando bênçãos de Deus sobre o seu lar, sobre a sua vida. Nós vamos trazer uma reflexão sobre a família de Jesus. Atente bem para o que vai ser dito. Interessa a todos nós. Nós também fazemos parte da família do Senhor Jesus e queremos que você faça parte também. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos que nos abençoes, que todos os lares que estão abertos para receberem a tua palavra e que o Senhor Jesus possa entrar nesses lares, nos corações destes lares e ali fazer morada, fazer habitação eterna. Dá, Senhor, a todos a beleza do teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia e acompanha-nos com a tua graça, que tenhamos realmente bons momentos aos teus pés. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou caíram por terra. Todas se cumpriram, Simone. Amém. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluias. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Mas a alegria mas a alegria vem de manhã.
cumprir. Ele vai cumprir a sua vida. Glória a Deus por isso. Obrigado, amiga. A Palavra de Deus. O evangelista Lucas, no capítulo 8, verso 21, ele registra um momento em que Jesus, diante de uma multidão, falando para essa multidão, alguém talvez querendo agradar a ele, foi levar a notícia de que os seus parentes estavam presentes. E disseram, tua mãe e teus irmãos estão aí. Então Jesus, depois de observar a respeito do assunto, disse, quem são minha mãe e quem são meus irmãos? Então disse, na verdade, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, este é minha mãe e meus irmãos. A nossa reflexão, então, falará sobre a família de Jesus. E iniciamos dizendo que depois de falar às multidões, provindas de todas as cidades vizinhas a Jerusalém, falando por parábolas ilustrativas do reino de Deus, Jesus usou como base de argumentação em sua pregação uma parábola, tomando a figura bucólica de um semeador e o seu trabalho no campo. Enriqueceu a parábola com sua alocução com outras aplicações parabólicas, entre elas a referência a algumas providências domésticas que diziam respeito ao comportamento dentro de um lar, onde muitos donos de casa, presentes naturalmente perfilavam naquele momento o seu auditório. Como Jesus veio para falar a todos, sem discriminação entre os seus ouvintes, não estavam somente homens do campo, mas também donos de casa e donas de casa, e ele não poderia deixar este pessoal de fora. Então Jesus usou uma parábola muito importante e bem conhecida dos pais de família presentes. Centrou a sua fala no uso de algo muito conhecido e indispensável dentro de uma família, dentro de uma casa, a iluminação. Usou-a figuradamente dentro de um lar. Evidente que no seu tempo não havia ainda eletricidade, todavia não se deixava de ter iluminação. Essa produzida através de lamparinas ou de candeeiros abastecidos com óleo vegetal. Era um material fácil de combustão, então veja a aplicação feita por Jesus. Fugiria como fugirá do senso normal, quem quer que seja, tomar uma lâmpada, seja ela de que natureza for, e a colocar em lugar inadequado. Por exemplo, debaixo de um abafador ou debaixo de uma mesa, como mencionado no texto, ao invés de colocá-la em posição e ponto capazes de beneficiar o ambiente. Seria uma inconsequência, para não se dizer alguma ignorância ou estupidez, esconder a sua serventia. Ao contrário, a sua colocação deve ser em posição, altura e ambiente onde possa derramar o benefício de sua iluminação, alcançando o ambiente doméstico, onde todos estejam nas cidades, nos postes de rua, para espancar as trevas, para espancar a escuridão, pois para isto foi descoberta a luz, a fim de cumprir a sua finalidade. Pelo motivo ou por razão de sua colocação, justificou Jesus, dizendo, nada há oculto que não venha a ser manifestado, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Materialmente falando, só a luz com a sua iluminação, de acordo com os recursos à disposição do homem, pode resolver tal dificuldade. O objetivo da iluminação, portanto, é o de clarear o ambiente onde houver necessidade
e onde deverá prestar o seu benefício. Dessa aplicação material, Jesus tirou e ofereceu ensinamentos morais e espirituais, se não vejamos. No quadro em apreciação, nós temos este registro, o momento em que Jesus falava e abençoava o povo inumerável que era, o povo que afluía para ouvir e receber os seus ensinamentos. Sua mãe, atente-se para um fato, mãe de sua natureza humana, e os seus irmãos carnais não puderam aproximar-se porque era grande a multidão que o cercava, ansiosa pelo alimento espiritual que só Jesus lhes podia conceder, como estava fazendo realmente. Alguém, então, despretensiosamente, foi-lhe comunicar a presença dos seus familiares. Veja-se a dificuldade do anunciador em tentar distinguir duas naturezas em Jesus. Saiba-se que Jesus se reunia em sua personalidade as duas naturezas como um caso único na história da humanidade. Uma natureza era humana, Jesus homem, originário do seu nascimento virginal, milagre de Deus concebido no ventre da jovem Maria, sem a participação carnal decorrente do relacionamento homem e mulher, portanto, mãe terrena. A outra natureza, a divina, como o gerado de Deus pelo seu divino Espírito, encarnando a personalidade divina como Jesus Deus entre nós os humanos. Essas duas naturezas funcionavam juntas, obviamente. Ao falar às multidões e operar os milagres, maravilhas, as duas naturezas se manifestavam juntas, claramente. A humana na pessoa física que comunicava a palavra, evidentemente. A divina na pessoa que operava os milagres e as maravilhas sobrenaturais que pautavam o seu ministério. Desse modo, Deus operava no Filho unigênito, encarnado no primogênito de Maria. Nesse momento solene e importante, foram-lhe anunciados os seus familiares humanos, sua mãe e seus irmãos. Destaque-se ao homem Jesus. Quem se apresentava naquele momento perante as multidões era o Deus Jesus, encarnado no homem Jesus. Sua resposta foi, por demais, clara e contundente, como Deus e não como homem, sendo esclarecida imediatamente por ele próprio aos noticiadores quando lhe deram a informação de que sua mãe e seus irmãos estavam presentes no ambiente. Uma satisfação na pretensão de uma boa notícia, humanamente falando, ao Deus Jesus, que respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Clareza mais meridiana do que esta é impossível. E não se queira torcer as palavras de Jesus na sua aplicação, porque aqueles que presentes estavam na ocasião eram verdadeiramente os componentes de sua família humana. Eram sua mãe humana e os seus irmãos humanos, frutos da união que Deus, o poderoso Pai, consolidou no relacionamento conjugal de Maria com José, sendo Jesus a exceção, em parte, na família com o relacionamento apenas carnal, porque, humanamente falando, Jesus nasceu de Maria, porém, foi o Filho unigênito de Deus e o primogênito de Maria. Qual é, portanto, a dificuldade? Só um desentendido, contumaz, discorda da palavra de Deus. Eis a prova do fato. Diz o escritor sagrado Mateus, o ex-cobrador de impostos do governo, ele que foi chamado para o apostolado diretamente pelo próprio Jesus, iluminado pelo Espírito Santo, convivendo com Jesus durante 3 anos num ministério incansável, absolutamente certo do que afirmava com a aprovação de Deus sobre a gestação de Maria e o futuro relacionamento conjugal com José, homem justo. Diga-se que
respeitando o que o anjo do Senhor lhe revelara num sonho, quando afastou do convívio social a noiva que lhe aparecera grávida sem a sua participação carnal. E, não a querendo expor a comentários desairosos, resolveu deixá-la secretamente, recebendo do anjo de Deus esta palavra de exortação: José, filho de Davi, não tenha receio de receber Maria, sua esposada, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então ele não a conheceu, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho a quem pôs o nome de Jesus. Respeitou então José a sua virgindade, e a obra do Senhor também nela foi concretizada. O Dr. Lucas, médico respeitado e historiador brilhante, enriquece o testemunho de Mateus após pesquisar como especialista sobre Jesus, fazendo este registro. Estando eles em Jerusalém, aconteceu completarem-se os dias da gravidez de Maria. Ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Grifo a palavra primogênito. Evidente que a referência primogênito do Sagrado Escritor, Dr. Lucas, médico, servo de Deus, abre a sequência de filhos, sendo esse o que primeiro chega de uma prole, pois a ordem de Deus, o supremo juiz da vara de família, que oficiou e abençoou o primeiro casamento entre seres humanos, dando-lhes a ordem de crescerem e multiplicarem-se. Isto é procriação por ordem divina, ordem que só pode acontecer entre homem e mulher, entre seres de sexos diferentes, e ordem do Criador, que é Deus. Até agora, aludimos ao relacionamento humano do homem Jesus, o mesmo que figura nas tábuas genealógicas dos evangelistas Mateus e Lucas, mostrando ambos a sua natureza humana. Mateus o mostra como rei, descendente da linhagem de Davi, o grande rei do povo de Israel, esse que foi o rei segundo o coração de Deus. Jesus foi e é o rei soberano. Já Lucas, médico, humanitário, apresenta-o na sua genealogia como o descendente de Adão e de Eva, como a pessoa humana, como o homem perfeito. Aos anunciadores da presença de sua família humana, Jesus transferiu o parentesco familiar anunciado para o parentesco e relacionamento espirituais, porque no momento de sua locução e tarefa de benefícios que estava realizando nos milagres, operando, respondeu no Jesus humano o Jesus divino, abrindo o parentesco familiar divino e estendendo-o indiscriminadamente a todas as criaturas humanas, dizendo para todos, e continua anunciando: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Meu amigo, você quer fazer parte espiritual da família de Jesus? Quer integrar esta família espiritualmente? A única e inarredável condição por ele estabelecida foi e continua sendo a que expôs diante das multidões e que não foi e nem será substituída, qual seja: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Esta bênção só pode ser alcançada aos pés de Jesus. Que Deus nos abençoe. A palavra de Deus. Meu amigo, você assiste ao nosso programa no YouTube? Se não, inscreva-se e acompanhe o nosso canal. Nós agradecemos a você, como nosso amigo, o apoio que nos tem dado. E deixamos aqui o convite para que novos apoiadores que desejam ajudar na caminhada em busca de levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ao alcance mais e mais de ovelhas.
maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Meu amigo, você ouviu a palavra de Deus. É simples como simples foi o Senhor Jesus entre nós. Esta palavra alcança a todos sem qualquer exigência a não ser crer no Senhor Jesus Cristo, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Ele é aquele que nos media diante de Deus, que intercede por Deus, por nós diante de Deus. É aquele que está pronto a nos ajudar em todos os momentos em que sentirmos a necessidade e clamarmos pela sua misericórdia. Faça isso e creia nessa verdade que foi trazida ao seu coração. Jesus é o único caminho que pode levar a você, como levou a mim, e ter levado a milhões de pessoas à presença do Senhor, aos pés do Senhor, para serem felizes. Nós estamos entregando esta palavra para você também ser feliz, como nós somos felizes ao lado do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, medite bem e tome a sua decisão, não amanhã, mas hoje, agora. Nós vamos orar por você. Senhor, obrigado por nos dares a oportunidade de levar
a pessoa do teu Filho amado Jesus, aos corações, aos lares, às vidas que estão aos seus pés neste momento. Atende, ó Deus, cada necessidade. Atende, ó Deus, cada situação constrangedora. E opera a bênção e derramar alegria no coração de todos quantos procuram o teu Filho Jesus. Ouve a nossa prece, nós suplicamos em nome dele. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos quantos estão aos pés do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Programa Aos Pés de Jesus, com o Reverendo Otoniel Martins.